Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos nonos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque. Vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês. A questão 1 diz: a Agenda 21 é um documento assinado em qual período? Então, foi assinado no período de 14 de junho de 1992. A segunda questão pergunta sobre a definição da Agenda 21. O que seria a Agenda 21? É um instrumento de planejamento participativo visando o desenvolvimento sustentável. Aqui está o gabarito para que vocês possam corrigir as outras questões que foram postadas para vocês. Sobre o tema da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações ecológicas que ocorrem entre os seres, as relações harmônicas e desarmônicas que fazem parte ali da natureza. Então, a gente já consegue visualizar tranquilamente que nenhum ser vivo ele consegue viver isolado. Então, os seres se relacionam, tá? Foi daí que surgiu esse termo de relações ecológicas. Então, os seres, as inúmeras espécies que habitam o nosso planeta, elas se relacionam e têm essa necessidade para que consigam sobreviver. Todos os indivíduos fazem parte de um determinado ecossistema, tá? E nesse ecossistema ocorrem as diversas interações entre os seres. Geralmente, essas interações estão relacionadas à obtenção de alimento, à busca por um abrigo, à proteção, à reprodução e vários outros itens. Quando a gente fala sobre as relações ecológicas, elas podem ser classificadas em intraespecíficas, que são aquelas relações que ocorrem entre seres da mesma espécie, e interespecíficas, que são aquelas relações que ocorrem entre seres de espécies diferentes. Dentro dessas relações, a gente classifica também segundo os benefícios e prejuízos que essas relações podem ocasionar. Então, a gente pode falar das relações que são ditas harmônicas, que pelo próprio nome a gente já consegue compreender. As relações harmônicas são aquelas relações onde dentro da relação nenhum ser sai prejudicado. Já as relações desarmônicas, a gente pode classificar quando pelo menos um dos seres envolvidos ali na relação ecológica, ele sai prejudicado. A gente vai observar agora os exemplos de alguns tipos de relações. Primeiro, a gente vai falar sobre as relações intraespecíficas que ocorrem entre organismos da mesma espécie. Um exemplo é a relação à sociedade, onde os indivíduos independem um do outro, tá? Eles se ajudam, mas eles não têm a necessidade de viverem sempre grudados, tá? Como exemplo, a gente pode citar as abelhas. Outro tipo de relação é a colônia, né? É uma relação que ocorre entre seres da mesma espécie, só que na colônia os indivíduos envolvidos têm a necessidade de viverem sempre juntos. Se eles se separarem, eles não vão provavelmente sobreviver. Como exemplo de colônia, a gente pode citar os corais. Já nas relações interespecíficas, são aquelas relações que ocorrem entre espécies diferentes. A gente pode citar os exemplos como a relação mutualismo. O mutualismo é uma relação que ocorre entre espécies diferentes e que também tem a necessidade dos seres envolvidos viverem sempre juntos, associados, tá? Se eles se separarem, eles não vão conseguir sobreviver. O mutualismo tem como exemplo a formação dos líquens, que são associações de algas mais fungos. Então, um ser doa determinada substância e o outro doa também as substâncias que eles possuem. É como se ocorresse ali uma troca de favores. Outro tipo de relação interespecífica seria o inquilinismo. Então, a gente vai lembrar do inquilino e do hospedeiro. No caso do inquilinismo, o hospedeiro vai
hospedar, vai abrigar o inquilino, só que o inquilino não vai ocasionar nenhum problema ao hospedeiro, tá? Então, isso ocorre muito em plantas epífitas, como, por exemplo, a bromélia, que ela fica no topo de árvores em busca de captar mais raios solares. Então, elas vivem em cima de árvores, mas elas não ocasionam nenhum problema ali àquela árvore. Outro tipo de relação é o comensalismo. O comensalismo, a gente observa que existe um tubarão e muitas vezes um peixinho, que a gente chama de rêmora, que acompanha o tubarão na sua movimentação. Então, tudo que o tubarão come, os restos do alimento que o tubarão libera, vai servir de alimento para esse peixinho, para essa rêmora. A gente observa no comensalismo que o tubarão, ele não ganha nada, mas também não perde nada, e quem ganha é a rêmora, porque vai se alimentar ali dos restos liberados pelo tubarão. Então, é uma relação harmônica. E outro exemplo é a protocooperação, onde também ocorre uma troca de favores entre os seres envolvidos nessa relação, mas a gente observa que os seres podem viver de forma separada. A gente pode ter o exemplo do boi e do pássaro, onde o pássaro se alimenta dos carrapatos ali do boi, então o boi fornece o alimento para os pássaros, e em troca disso, o pássaro faz uma limpeza ali no corpo do boi. Então é uma troca de favores também que ocorre ali na protocooperação. O predatismo, que vocês provavelmente já ouviram falar, que tem um predador e a presa. Então o predador captura ali a presa, por exemplo, um leão, quando vai caçar determinado animal para servir de alimento para o mesmo. Então a gente relaciona como um predatismo. O parasitismo, que vai ter o parasita, que é um causador de problema, de doenças, e o hospedeiro. Então, nesse caso, o parasita vai estar ali, presente no hospedeiro, prejudicando ele. A gente pode ter como exemplo determinados vermes que existem no intestino humano. E a competição, que é uma disputa na relação intraespecífica que ocorre entre seres da mesma espécie, e a competição interespecífica, que ocorre entre seres de espécies diferentes. Então, na competição, dois seres estão competindo por algo, competindo pelo território, pela presa, pela fêmea, pelo alimento, tá? Então, a gente percebe que na competição sempre alguém sai perdendo. Então, a gente pode classificar esse tipo de relação como desarmônica. Até a próxima aula.